Olá, muito boa tarde. É o último domingo do ano, não do ano civil, mas da liturgia católica, que celebra neste fim de semana Cristo Rei do Universo. Uma solenidade para sugerir um conceito de realeza específico, como teremos a ocasião de descobrir nos textos da Bíblia propostos para as Eucaristias deste domingo e que agora analisamos com o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrósio, professor de Teologia na mesma universidade. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Podemos partir desse conceito de realeza? De facto, o que é que está aqui em causa quando se diz que Cristo é Rei? A linguagem religiosa é essencialmente uma linguagem simbólica e recorre à carga que os símbolos, é uma linguagem representativa. E, portanto, é importante perceber que quando dizemos que Cristo é Rei, não estamos a dizer que Cristo é monarca. Portanto, não se trata de realeza, não tem nada a ver com monarquia. O problema é que às vezes confundimos monarquia com realeza. A realeza pode-se traduzir de muitas formas. Nós tínhamos em Portugal, dizíamos que o Eusébio era rei. E agora dizemos que outros personagens são reis. No fundo, quer-se dizer a primazia de Jesus Cristo para a fé cristã, para a centralidade cristã, e nós acreditamos também que ela é uma primazia espiritual no mundo, pelos valores que representa, pela missão, enfim, que Jesus Cristo desempenha como mediador desta relação entre Deus e os homens e pela novidade dos valores evangélicos. Eu salientaria um pouco isto para evitar as confusões, é que efetivamente a realeza de Jesus não tem nada a ver com monarquia, não tem nada a ver hoje em dia com os símbolos que porventura possamos usar ainda. Esta é uma dimensão, a palavra utiliza-se ao tempo de Jesus. Os conceitos do messianismo passavam muito por aí, hoje já sabemos, hoje temos um aprofundamento desses próprios conceitos para perceber os valores que vão para além das representações simbólicas, mas de facto esta era a linguagem e eram os códigos de comunicação próprios de um determinado tempo. E é isso que está presente. Eles até são códigos interessantes, porque é verdade que nós, ao longo da história, conhecemos péssimos exercícios de reinados e de reis. E, portanto, às vezes ligamos esta imagem a déspotas, mas verdadeiramente para as populações o exercício do reinado era a responsabilidade que um tinha de que todos vivessem bem, de que aquele território fosse um território de paz e um território de prosperidade para todos os súbditos desse rei. É um bocadinho isso que está aqui em jogo. De que, ao dizer que Jesus Cristo é Rei, não se está aqui a destacar a figura do monarca, mas o exercício do reinado, ou seja, aquele projeto que ele traz, aquela novidade que ele introduz, aquele novo mundo que ele propõe, possa ser uma realidade para todos, para todas as pessoas a quem esse reino é dirigido, a quem esse reino é proposto. E esse exercício era uma categoria bem compreendida no tempo de Jesus, nós hoje temos mais dificuldade em compreendê-la, mas era uma categoria bem compreendida no tempo de Jesus, e ao dizer-se que Jesus é o Rei do Universo, o que está-se a dizer é que se pretende que o projeto que ele traz seja um projeto que possa ser vivido e assumido por todos. E que organização é esta para, enfim, concluir um ano litúrgico, um ano de celebrações com esta festa, Cristo Rei, para depois se iniciar tudo de novo? Na verdade, dizer que este projeto, esta proposta, este exercício de uma retransformação é algo que vem dar vem completar um processo. O que se pretende, uma vez mais, não é simplesmente pôr Cristo nos píncaros e prestar-lhe o culto, mas dizer que aquilo que ele nos vem propor possa verdadeiramente ser concretizado, possa verdadeiramente passar para o concreto da vida das pessoas. E, portanto, aí conclui-se, como dizer, isto não fica só neste ponto, tem que agora transformar-se em vida, tem que verdadeiramente ser traduzido em vida concreta, em vida cotidiana. Sobre dizer um bocadinho sobre este ponto que aqui acabamos agora de escutar. Há aqui outros elementos que estão subjacentes a este conceito da realeza. E que,
este conceito de Cristo Rei está naturalmente associado ao conceito de Messias. Claro. E o conceito de Messias assume na tradição bíblica uma forma muito importante, muito determinante, que é aquela que herdou do ambiente judaico, veterotestamentário. E podíamos perguntar onde é que o ambiente judaico também foi buscar esse próprio conceito, que é faz parte um pouco das culturas ambientais. Concretamente, por exemplo, em Babilónia, existia a fé todos os anos, na festa do Ano Novo, o rei era despojado da sua dignidade para dar início a uma nova etapa. A liturgia pretende um bocadinho isto, não é que Jesus Cristo seja despojado, mas há o convite a uma nova etapa. Há uma plenitude, isso vê-se nos textos da liturgia, uma plenitude de chegada para abrir caminho a um recomeço, que nós normalmente ligamos muito à Quaresma por causa da celebração do mistério pascal, mas toda a liturgia é isso. Até a mudança de ciclo de leituras também significa um bocadinho isso. Vamos empreender um novo processo, vamos recomeçar um novo itinerário, por exemplo, no próximo ano. Ao recomeçar com Marcos, significa que nós fizemos um percurso com o Evangelho de São Mateus que nos conduz a esta plenitude que é o próprio texto. E agora vamos dar início. E, mais do que isso, creio que é um aspecto importante, é que a realeza messiânica judaica, no seu verdadeiro sentido teológico, não existencial, não prático, quais estão os defeitos da prática, a realeza, não é? O rei era o mediador. Exato. Para o exercício daquilo que era a partilha da aliança dentro do povo. Portanto, não era para o mandar, era para garantir o shalom, garantir a paz, garantir a harmonia entre todos aqueles que faziam parte da aliança. Neste sentido, podemos, de facto, dizer que Jesus Cristo é rei, porque ele é aquele que dá sentido à aliança, que a fundamenta e que é o garante desta comunhão a que somos chamados a viver. Nesta linha, só muito rapidamente, surgiu-me esta intuição ao ouvir o Padre João, que é, não é só aqui a questão do ser rei a ser Messias, porque Jesus não simplesmente assume estes títulos, mas reconfigura-os. Ou seja, não é simplesmente rei à medida que se pensava que eram os reis, nem Messias à medida como era o Messias esperado. Ele reconfigura-se. É disso que se trata também. Há aqui uma reconfiguração e é proposta uma reconfiguração. E creio que o texto do Evangelho diz de que forma acontece essa reconfiguração. Permito que diga dois aspectos mais ainda muito interessantes, porque ajudará um bocadinho a dizer isso. Depois ouvimos o texto. Mas não vem aqui no texto. Sim. E por isso é que é importante como enquadramento da celebração dominical. As duas grandes referências que nós encontramos a Jesus Cristo como rei não vêm do judaísmo. Vêm de representantes da autoridade política do tempo. Pilatos, que pergunta ao povo, que apresenta Jesus como rei e que depois o classifica na cruz. Não é? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Portanto, é interessante como um pagão intui a própria realeza de Jesus e não a intui a partir das manifestações exteriores. Podemos dizer que são os judeus a negar essa realeza porque Jesus não apresenta aquilo que eram as tradições fora do mundo bíblico. Mas Jesus é verdadeiramente rei segundo as tradições que estão, as genuínas tradições que estão na teologia bíblica e que são ditas exatamente logo na primeira leitura. Aqui iremos. Aqui iremos, depois de analisar o texto do Evangelho, e vamos escutar esse texto para algumas considerações em torno deste capítulo 25 de São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os seus anjos, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que vos está preparado desde o início do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede
e destes-me de beber. Era peregrino e me recolhestes. Não tinha roupa e me vestistes. Estive doente e viestes visitar-me. Estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe dirão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos peregrino e te recolhemos, ou sem roupa e te vestimos? Quando é que te vimos doente ou na prisão e te fomos ver? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Dirá então aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me recolhestes. Estava sem roupa e não me vestistes. Estive doente e na prisão e não me fostes visitar. Então também eles lhe hão de perguntar: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão, e não te prestámos assistência? E ele lhes responderá: Em verdade vos digo, quantas vezes o deixastes de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, também a mim o deixastes de fazer. Estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Padre João Lourenço, de facto, acaba por ser desconcertante a forma como Jesus diz quem pode pertencer ou não a este reino. Começa o texto por falar num torno glorioso, depois estão uns à esquerda, outros à direita. E foi assim há 2000 anos, continua a ser assim nos dias de hoje. Isso é uma provocação. Estou-me a referir às condições de pertença ou não a este reino. Isso cá está, isto é, mais uma vez, dentre as muitas que a gente sempre repete, e que estou convencido, porque este texto é um texto inquietante, é um texto desafiante, eu diria quase este texto é uma provocação à vida cristã. Jesus também tem esse sentido, não faz só provocações aos seus contemporâneos, ao desafiá-los a mudar os conceitos, a alterar os pressupostos em que construíam a sua fidelidade, a sua fé, mas também há textos da mensagem de Jesus que continuam a ser desafiantes ao longo da história. E este é certamente um dos mais desafiantes ao longo da história para todos os tempos e para nós hoje, certamente, a começar por mim. Ora, mas este texto também é um daqueles que recorre para uma simbologia própria do tempo, principalmente àquilo que eram os parâmetros escatológicos em que a mentalidade judaica funcionava e que se avivam, que vêm ao de cima, eu diria que explodem de sentido quando chegamos à altura em que o Evangelho é redigido. Quando o Evangelho é redigido, pelos anos 70, e que vem ao de cima as expectativas judaicas, elas estão centradas exatamente nesta pessoa do Filho do Homem, que não sabemos dizer muito bem o que é. A maioria dos exegetas diz que esta designação Filho do Homem significa sempre, quer sempre dizer o Filho do Homem por excelência, o melhor da humanidade. E Cristo, no mistério da encarnação, é o melhor da humanidade. E vem adornado com esta simbólica. Tudo isto remonta ao livro de Daniel, principalmente, que era um livro muito difundido nas comunidades e que teve também alguma penetração, algum acolhimento como código de leitura de tudo isto por parte das comunidades cristãs. E depois vemos, naturalmente, as interrogações, ou as passagens, não é? E são muito concretas, não é? É espantoso como aqui neste texto não se perguntam muitas daquelas coisas que na nossa mentalidade cristã se perguntam. Quantas celebrações fizeste? Quantas isto tudo? Quantos metros tinha o manto do outro? Quantas essas coisas? Não, é quando vestiste alguém. Portanto, estes são os grandes desafios da Igreja. E ainda no domingo passado se celebrou o Dia Mundial do Pobre. Este texto cabe muito bem lá. E pode ser lido esse dia à luz deste texto.
E seria muito bom, de facto, que, mais uma vez, até porque é um texto de chegada, é um texto de caminhada, é um texto de plenitude, nos pudéssemos reconfigurar muito daquilo que é a nossa Igreja, nas suas práticas, e não estou a referir-me só nas suas praxes sociais, porque aí até acho que temos feito grandes caminhos, grandes progressos, grandes aprofundamentos, mas naquilo das suas práticas habituais, nas habituais de cerimoniais e de vestimentas, de paninhos e de rendas, comparando um bocadinho com este texto. Acho que era um bom desafio que a Igreja poderia fazer e que seria muito proveitoso para todos, a começar por cima e acabar por Indo às baixo. origens, indiretamente às origens. O texto é muito interessante e muito interpelante. Se fizermos um exercício assim, poucas vezes o Senhor Jesus diz com tanta clareza como é que as coisas funcionam. Lembro-me, assim, à partida de um outro texto, por exemplo, quando o João está preso e manda aos discípulos ter com Jesus, perguntar-lhe: és tu o Messias ou devemos de esperar outro? E ele responde na mesma linha. E aí de contar a João o que vedes e ouvis. Os coxos andam. E agora é o próprio Senhor dizer: quando for o momento final, quando se vai jogar a verdade, ela vai-se jogar a partir de quê? E surge isto. Não é de facto aquela relação direta ao culto que prestaste a Deus, ou se quiseres, o culto que prestaste a Deus concretiza-se assim. Não é as vezes que expressaste, não é as vezes que foste às celebrações, e com isto não estamos a dizer que as celebrações não são importantes, mas elas têm que ser expressão desta realidade. O que o Senhor diz com toda a clareza é são estes os critérios. Tive fome, deste-me comer, tive sede, deste-me beber, e por aí fora. Portanto, dito claramente. E isto introduz novas dinâmicas na nossa maneira, na continuidade do que falávamos no domingo passado. Cá está a tal centralidade de pôr no centro a pessoa e a pessoa com as suas necessidades. É daqui que vão surgir as chamadas obras de misericórdia, que depois ocupam um papel muito importante e que hoje estão outra vez, sobretudo a partir do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, que o Papa Francisco recentralizou, dizendo: aqui está um itinerário concreto a ser seguido. Lembro só uma coisa muito rápida. As obras de misericórdia, desde o dia 1 de setembro de 2016, já não são 14, são 16, não é? Porque o Papa propõe que seja introduzido neste itinerário mais um gesto concreto, e é o cuidado da casa comum. É muito interessante que também agora seja pedido aos cristãos que estes gestos concretos passem agora também por fazer com que esta casa comum seja possível ser habitada por todos. E acredito que o Papa Francisco, que nos desafiou também a essa outra obra de misericórdia, tenha uma referência primeira e primordial no texto que se escuta nas Eucaristias deste domingo, da primeira leitura do livro de Ezequiel, quando se fala muito em ovelhas, em apacentar as ovelhas, em cuidar das ovelhas. É uma reafirmação em linha com o que está no texto do Evangelho, do cuidado de cada pessoa. Sim, certamente que é, e até o próprio Papa, logo nos primeiros tempos do seu pontificado, diz que criou os pastores a cheirar a ovelhas. Por isso mesmo. E que não cria pastores de aeroporto, bispos de aeroporto ou coisa parecida. Portanto, creio que tem muito a ver com isto. Mas este texto, para além da oportunidade que vem e da consistência que vem dar a estas preocupações, esta nova perspectiva que o Papa quer dar à Igreja de a inserir mais ao ritmo das realidades, das necessidades do mundo, este texto tem outra questão que é muito importante, porque é a partir deste texto que se define o que é a realeza de Jesus. E a realeza de Jesus é definida aqui, de uma forma muito bonita, como a realeza de Deus era para o povo de Israel no exílio, através do oráculo do profeta Ezequiel, definida como serviço. E o serviço que não podia ser o serviço do rei, podia ser o serviço do príncipe, podia ser o serviço do sacerdote. Não, é o serviço do pastor, é o modelo. E o serviço do pastor é exatamente estar ali, partilhar, comungar. Portanto, foi buscar o serviço de Deus, o serviço de Jesus Cristo é definido a partir de uma figura social, porque aqui é o verdadeiro pastor, não é o pastor metafórico que nós usamos, dizer, os nossos pastores. Não, aqui é o verdadeiro pastor. Esta é a imagem concreta. E Jesus Cristo começa por ser, antes de mais, rei pastor. Aliás, há toda uma tradição veterotestamentária e das culturas medio-orientais do rei pastor. Ela não surge por acaso.
A antropologia cultural do Médio Oriente é um belíssimo cenário para nós irmos buscar muitas destas figurações. Só que nós perdemos essa referência e depois só olhamos para os updates, para as modernidades, como muitas vezes dizemos. Não, mas este é o pastor que anda atrás das ovelhas, a buscá-las, a cuidá-las, como depois São João nos vai dizer de uma forma muito bonita também no capítulo 10º, onde, porque é deste texto que ali também ele vai colher o fundamento. O Juan quer avançar já para a segunda leitura? Sim, mas não posso ponte. deixar só de dar aqui Sim. um toque, porque o que o texto nos diz também, esta primeira leitura, é a maneira como deve ser exercido os diversos ministérios e serviços na comunidade cristã. Muito simplesmente, não é o rebanho que existe por causa do pastor. O pastor existe por causa do rebanho. E isso põe uma nota que é fundamental entendermos que a razão de ser do pastor é o rebanho e não o contrário. A segunda leitura, porque estamos a quase a segunda terminar. leitura, há aqui de facto uma inversão paradigmática interessantíssima, porque o que aqui o texto diz é que o Senhor é-nos oferecido como primícias. Ou seja, é Deus que nos dá a sua primícia e não o contrário, porque normalmente o que se faz é que nós oferecemos as primeiras primícias ou do rebanho ou dos frutos ao Senhor. E aqui é o contrário. O que nos é dito é que Deus é que nos dá as suas primícias para poder introduzir aí uma nova dinâmica, uma humanidade renovada, exatamente, uma humanidade renovada a partir da ressurreição, e que isto depois tem consequências para as comunidades cristãs. Interessa-me sempre essa ponte de que elas devem viver de maneira a também elas contribuírem para uma humanidade renovada e um mundo renovado. Ficámos por aqui, se permitem, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado por terem estado neste programa a analisar estas 3 leituras. Mais logo, pode acompanhar-nos também na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.